Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo para falarmos das grandezas do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor, todo-poderoso, excelso, único e verdadeiro Deus, invisível, mas real, Tu és, Senhor, Deus na nossa vida. Nós cremos em Ti, na Tua palavra. Cremos que em Ti nós podemos todas as coisas, segundo o Teu querer. Muito obrigada, Pai, pela nossa vida, pela vida de cada um que já está aqui, aqueles que vão entrar ainda, que vão ouvir essa palavra, sejam abençoados. E esse momento, Pai, tão especial, seja abençoado nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para você que já está aí, dê logo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente e compartilhe esse link. E o nosso endereço vai estar passando aí embaixo na tela. Se você quiser fazer-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 19. A conversão de Paulo, de Saulo, no caso, que depois virou Paulo. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Senhor, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nos traga a revelação em nome de Jesus. Bom, a história de Paulo é muito comum, né? A gente ouve bastante falar, mas Paulo antes era Saulo, era um perseguidor da igreja. Ele achava, aqui quando fala os do caminho, eram aqueles que seguiam Jesus, que estavam propagando o evangelho, as boas novas. Jesus já havia sido assunto aos céus. Então, Saulo estava indo para Damasco com uma carta para que se encontrasse alguns desses do caminho, tanto homens quanto mulheres, ele pudesse então levar à prisão. Então, ele foi responsável por muitas prisões e também até por mortes, porque ele era
a favor de todo esse comando da perseguição. E no meio do caminho para Damasco, então, uma luz o envolveu e ele cai em terra. Então, ele perde a sua visão. E aí, Jesus se revela a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, dá toda a instrução e depois fala com Ananias, um discípulo dele, para ir até a rua direita e entrar, porque lá vai ter esse homem. E Ananias ainda questiona Jesus a respeito de Paulo, porque Paulo realmente perseguia muito de perto e ativamente contra a igreja. Então Jesus diz para ele: este é um escolhido meu, e é ele quem vai levar a palavra aos gentios, aos não-judeus e aos reis, porque ele tinha entrada em toda a cúpula, porque ele era de alto escalão, e também era aceito entre os gentios, não eram os hebreus, os cristãos. Então era ele quem ia levar. Então ele vai e impõe as mãos sobre Paulo, sobre Saulo ainda, e caem da sua vista como escamas, e ele volta a ver. Paulo, então, aqui, nós temos alguns passos: a perseguição da igreja, o caminho de Damasco para prender, então foi uma atividade de Paulo para a perseguição, mas veio a revelação, veio a falta, com a revelação de Jesus, veio a falta de visão, e logo depois, então, ele recupera a visão. Voltando a ver, abrindo os olhos. Esse texto nos traz nos remete a 2 pontos. Quando Paulo via o mundo, as coisas que estavam no mundo e como eram para ser feitas de um jeito, quando ele se depara com Cristo Jesus, uma luz o envolve, que o faz cair em terra, e ele perde a visão. E quando a visão dele é recuperada, a visão dele agora é para o reino de Deus. Olha que coisa muito interessante. Ele saiu de uma visão onde ele fazia convicto da verdade, convicto de que ele estava fazendo o que era correto, mas ele vem de uma visão do mundo em relação à igreja, do inimigo em relação aos do caminho. Então ele cai, a luz de Jesus o invade. Então ele recebe a revelação de Jesus quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Então Jesus fala com ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, por causa da revelação, por causa da luz de Cristo que o envolveu, ele fica sem visão. E aí, quando seus olhos se abrem já diferentes, em uma outra dimensão, vislumbrando outras coisas. E nós vamos ver como que Paulo muda a sua visão com a revelação de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso lá em 2 Coríntios. Se nós formos ler 2 Coríntios, capítulo 7, de 7 a 10, capítulo 7, de 7 a 10, diz o seguinte: porque se você for olhar a história de Paulo, você vai ver como que Paulo teve que se defender, foi preso, foi açoitado, foi um náufrago, sempre com tribulações muito pesadas. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 10, diz assim: não. Esse texto diz assim, que ele se gloriava nas tribulações, nos açoites, nas perseguições, porque era em nome de Cristo, por amor a Cristo. Ele então se gloriava.
em toda essa tribulação que ele passava, e ele não deixou de pregar em nenhuma prisão, em nenhuma situação. Por quê? Porque os seus olhos foram tirados de um lugar e colocados no reino de Deus. Então, tudo que ele passava, toda a tribulação, contribuía para que ele pudesse mais vislumbrar a glória de Deus, mais vislumbrar o reino de Deus. Então ele não parava, porque os seus olhos foram fechados quando Cristo se revelou, foram fechados para o mundo. E quando seus olhos foram abertos em Cristo Jesus. Foram abertos para a visão de Cristo Jesus. Assim que foi com Paulo. Quando Paulo vai falar com Jesus, também no Evangelho de João, quando vai falar com Deus, que ele diz que foi-me posto um espinho na carne, e que eu pedi 3 vezes ao Senhor, e a palavra do Senhor foi: a minha graça te basta. Então ele se levanta e segue, porque os olhos de Paulo já não estavam postos mais no reino do mundo, em resolver ou conquistar, ou se vangloriar, se ensoberbecer, como diz a palavra, ficar tomando a glória para si, como é no mundo, como ele era com Saulo. Ele era grande, ele comandava expedições de perseguição, ele perseguiu Estevão. Mas quando os olhos são tirados do mundo, que Jesus se revela a ele: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então foi colocado os olhos de Paulo em outro lugar, onde aquelas coisas já não eram importantes. Importantes eram aquelas coisas concernentes ao reino de Deus. Eram de acordo com o reino de Deus, que era pregar a palavra, ensinar as igrejas. Isso foi o que Jesus fez com toda a sua revelação. E isso ficou muito claro para nós, fica muito claro para nós, quando ele fala que ele se gloria, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Olha que coisa mais linda. Nós, se estivermos buscando a Cristo, se você está buscando a Cristo, ore ao Senhor para que Ele tire a sua visão desse mundo e que abra os seus olhos para vislumbrar o reino de Deus. Mesmo que aos olhos do mundo seja tudo fraqueza, mas é nessa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Então Paulo agora ressurge como Paulo, Saulo ressurge como Paulo, e vai então servir ao Senhor de maneira inigualável, convicto, porque a luz de Cristo envolveu e Jesus se revelou, e a sua visão foi tirada desse mundo e colocada no seu reino, no reino poderoso, no reino invisível de Cristo Jesus. Que Deus possa se revelar a cada um através de Cristo Jesus, e que nós possamos, que cada um possa tirar os olhos do mundo e vislumbrar o reino de Deus, mesmo que seja na nossa fraqueza, porque quando a luz de Cristo nos invade e Jesus se revela, tudo que somos de verdade é revelado, vem à luz. E com isso, as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Mas a palavra diz que Ele vai aperfeiçoar o seu poder na nossa fraqueza e que nós fomos feitos para a honra e glória dele. Paulo recebeu muitas revelações, mas para que ele não ficasse soberbo, então foi-lhe posto um espinho na carne.
E Deus falou com ele: a minha graça te basta. Então ele se gloriou em toda a tribulação que ele sofreu. E quanto vinha a tribulação, ele pregava, ele escrevia as cartas, ele orava. Então é quando vêm as nossas tribulações que nós devemos olhar para o alto, saber que somos do reino de Deus, não somos desse reino do mundo, mas somos do reino de Deus, colocar os nossos olhos postos no reino de Deus e saber que para o mundo nós estamos enfraquecidos, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós e nós podemos nos levantar com os olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que vai aperfeiçoar todo o poder na nossa fraqueza. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Amém? Que os seus olhos sejam abertos para o reino de Deus e que você possa, em nome de Jesus, receber revelação profunda, ser imerso na luz de Cristo, para que os seus olhos se abram e vislumbre um reino de paz, alegria e justiça, que é o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, que palavra venha a nós, venha ao nosso coração. Que cada um seja impactado, Pai, pela Tua luz, Jesus. Que a Tua luz invada cada um. E que a Tua palavra, que é a verdade, e o Senhor Jesus, que é o Verbo vivo de Deus, seja revelado no coração de cada um, para que os olhos se abram e vislumbre o reino de justiça, paz e alegria. Muito obrigada, Pai, por cada vida aqui conosco, cada um que ainda vai entrar, ouvir essa palavra. Abençoe as suas famílias, Pai, os seus trabalhos, toda a sua vida, Senhor, seja impactada pelo teu poder, Pai, aperfeiçoado em cada um deles. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou depois, não deu o seu like ainda, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link, comente. Amém? O endereço vai estar aí embaixo, passando no vídeo. Faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Uma feliz Páscoa. Que a vida de Cristo brote no seu coração de maneira profunda e real. Seja revelado a você o reino de Deus, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se Deus quiser.